Boa noite, meus irmãos. Dando continuidade às nossas palestras públicas que acontecem sempre às quartas-feiras, e hoje com a solução definitiva dos problemas técnicos. Então, nós vamos dar início à oração da noite, para em seguida nós começarmos, então, a palestra do Jacó, que definitivamente hoje ele vai falar com vocês sobre a palestra que ele tinha feito. Quero avisar vocês que a Casa Espírita continua em reforma, mas bem adiantada, já começaram as instalações dos pisos no espaço da sala, então logo, logo nós estaremos retornando à convivência pública. Elizabeth Lacerda, como sempre, trazendo uma mensagem gratificante, uma mensagem de paz e uma mensagem extremamente promissora para os nossos pensamentos. E nessa quarta-feira, onde nós estaremos comemorando no dia de amanhã o nascimento de Jesus na nossa caminhada, nosso guia, nosso mestre. Então, que tenhamos em nossos corações esse despertar para a humildade, para a alegria e para o amor. A Casa Espírita A Caminho da Luz e toda a sua diretoria, todos os seus membros, desejam a todos um feliz Natal, uma feliz noite de Natal para todo mundo. E agora vamos ouvir o Jacó. Eu queria que o pessoal que estivesse nos assistindo no YouTube colocasse se o som está chegando bem, se está tudo legal, para que a gente possa continuar bem, fazendo com que a tecnologia possa atender-nos aí nas necessidades que estamos tendo. Então, meu muito obrigado mais uma vez por todos estarem aqui, assim, olhando, vendo. E agora vamos ouvir o Jacó na sua mensagem da noite que ele vai trazer. Então, uns segundos só para começar a palestra do Jacó. Estou compartilhando aqui com vocês se hoje eu consegui trazer o Jacó preenchido aqui. Olá, meus irmãos em Jesus, boa noite a todos. Eu sou o Jacó Cremasco, sou aqui natural de Vinhedo, interior do estado de São Paulo, e tenho o privilégio de conviver com muitas pessoas daí da casa Caminho da Luz, com a direção do nosso querido Nilson Violato, e outras pessoas que convivem conosco todos os domingos, onde das 8h30 e 9h30, online, nós fazemos o estudo do Evangelho, fazemos as nossas orações, interpretamos o Evangelho, enfim, atuamos de uma forma, embora distantes fisicamente, mas próximos através da tecnologia que está aí disponível para todos nós, né? O Nilson, de forma muito gentil, ele me convidou que eu fizesse para vocês uma palestra. Na verdade, eu não sou um palestrante, né? Eu não sou um palestrante que faço palestras com frequência. Mas a pedido dele, eu gostaria de trocar ideias com vocês e abordar um tema que eu acho muito importante para a nossa reflexão, né? Eu quero falar com vocês sobre a jornada da vida e os seus ciclos, né? Olhando os ciclos que existem na nossa caminhada, na nossa trajetória. Ideia central é a existência de uma viagem da nossa própria alma, né? A existência como uma viagem, a existência como um caminho a ser percorrido. Segundo o Espiritismo,
Nós somos espíritos imortais. E atravessamos, na verdade, múltiplas experiências nessa nossa trajetória. Cada uma com seus propósitos específicos. Nascer, morrer, renascer e ainda progredir sempre é a lei e a síntese do pensamento espírita. Então, quando eu falo em nascimento, falo em morrer e renascer, eu estou falando em síntese do pensamento espírita. Isso é bastante profundo. Nós vivemos também o nosso ciclo de vida material, né? As etapas naturais desse ciclo material, ele começa com a nossa infância. A fase de preparação, né? O reajuste do perispírito quando chega aqui, quando a criança nasce, né? Tem um reajuste desse perispírito para entender um pouco, para sentir, melhor dizendo, o meio ambiente. E vem o aprendizado com os pais, com os responsáveis, com os parentes próximos, com os avós, em muitos casos, né? E começa ali um desenvolvimento daquela criança. Oportunidade também da moldagem moral, né? O Kardec e a própria ciência, né, coloca que a infância torna-se o espírito mais acessível à educação. É o momento dessa construção, o que nós chamamos muitas vezes de berço. Que berço você veio? Né? Que berço você nasceu? Eu, até aproveitando esse momento, eu tive uma felicidade nessa minha existência, porque eu nasci num lar espírita, com os pais meus espíritas, minha mãe ainda viva com seus 96 anos, mas eu aprendi o espiritismo dentro de casa. Minha mãe, quando criança, me colocou para ir às aulas de catecismo da Casa Espírita em Bauru. Eu ia, tinha um estudo dentro da nossa compreensão à época. Então ela me incentivou a esse aprendizado, né? Isso é um diferencial que eu trago para a minha existência. Depois vem a juventude, né? A fase o uso crescente do livre-arbítrio. Na juventude a gente quer fazer tudo, né? Então a gente começa a experimentar o livre-arbítrio. A gente vai fazendo coisas, né, que nós achamos certas, hoje que não achamos não muito certas, mas fazemos. E é a própria experiência do livre-arbítrio, né? Experiências marcantes vão definir a nossa direção espiritual, né? As próprias experiências da juventude vai nos moldando para essa experiência, para essa direção, melhor dizendo, espiritual. Desenvolvimento de talentos, desenvolvimento de responsabilidades, né? A prática dos estudos, aí começa já o período escolar também, onde você convive com outras pessoas, né? Você começa a interagir com pessoas de berços, de princípios diferentes, e tudo isso vai agregando na nossa juventude e para nos tornarmos adultos lá na frente. Então é um período de muita importância, esse período da juventude, porque é onde você adquire o seu caráter, onde você adquire os seus conhecimentos para ser colocados em prática, né? E muitas vezes no dia a dia a gente não para pensar nisso, né? A gente deixa correr, né? E o sentido da vida, com as suas devidas etapas, que eu chamo de jornada da vida e seus ciclos, eles são muito marcantes para o ser humano. Mesmo sem perceber que isso acontece, ele está acontecendo, né? E outra coisa, aí vem a vida adulta, é a vida de responsabilidade e construção. É uma vida de luta, de trabalho, né? É a consolidação dos nossos compromissos assumidos antes de reencarnar. Eu estou no processo de execução de tudo aquilo que eu aprendi, desde a minha infância, passando pela minha juventude, e aí eu venho na vida adulta para praticar. Então, começo a praticar tudo aquilo que eu conseguir aprender nos 2 ciclos anteriores, né? Aí vem o trabalho, vem o casamento, vem a família, vem os filhos,
e vem as relações que você precisa ter para se desenvolver e crescer, né? Como eu tenho o hábito de dizer, sozinhos não somos ninguém. Quando nos juntamos e fazemos as nossas parcerias, nos juntamos em prol de algo, nos tornamos mais fortes e conseguimos galgar passos mais largos. Conseguimos desenvolver as nossas atividades, conseguimos desenvolver as nossas crenças, as nossas vontades e, por não dizer, dos nossos sonhos, né? Sonho não tem tamanho, né? Eu posso sonhar no que eu quiser, posso sonhar grande. Inclusive, dizem que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, vamos sonhar grande, né? Vamos optar por um sonho maior. E nesse sonho maior, eu tenho todo um processo de execução, de trabalho, de parceria com a minha família, com a esposa que está ao meu lado. E aí vem as possibilidades de nós materializarmos também o estudo do Evangelho em casa, né? É um momento que eu tenho que ter um tempo para praticar o Evangelho no lar, né? Para entender os propósitos do Espiritismo, né? Para entender os aspectos da caridade, não só a caridade material, mas a importância da caridade material, além da caridade material, a caridade que você faz de forma moral. Quantas pessoas precisam da nossa caridade moral? Que é ouvir alguém que está com dificuldade, é tentar ajudar alguém que está passando por um momento difícil de provação, momentos delicados de saúde. Tudo isso vai aparecendo à nossa frente. E para que nós não perdemos esse movimento de crescimento, nós precisamos e necessitamos continuar praticando. E essa prática é o que eu chamo da nossa melhoria contínua, é a nossa evolução espiritual, né? A hora que eu pratico aquilo que eu aprendi, eu começo a ter um desenvolvimento espiritual, né? Quando muitas vezes a gente vai à igreja, vai à casa espírita, né? E ouvimos uma palestra maravilhosa, né? E aí a gente fala, poxa, que palestra linda, tal. A gente se convence que aquilo é o remédio que nos faltava, ou a direção importante para a nossa vida. Só que no momento que eu preciso praticar, eu começo a ter dificuldades na prática. Então, insistir em praticar, trazer com você os seus aprendizados para um fato real da vida, é o que vai nos tornar melhor. Para o ciclo que vem é o seguinte, né? Que é o ciclo da vida adulta, que nós acabamos de falar, e agora vem a maturidade e a velhice, sabedoria e desapego. É o momento que você faz um balanço da sua vida nesse período da maturidade. Então, a gente vai se desapegando de algumas coisas, a gente para de brigar com algumas ideologias que nós temos, algumas crenças que não têm mais valia, porque o aprendizado que nós tivemos nos permitem de forma muito serena, muito tranquila, passar por esse momento de avaliação, né? Nós estamos avaliando a nossa própria trajetória, né? Eu hoje me sinto assim. Hoje eu me sinto como uma pessoa que está avaliando a sua trajetória. Embora ainda tenha atividade profissional, já estou reduzindo cada vez mais, porque é necessário que eu faça, né? Mesmo às vezes contra a minha vontade, o meu ímpeto, minha vontade de fazer, eu tenho tentado reduzir para dar mais tempo para outras coisas. Mais tempo para minha esposa, mais tempo para meus familiares, mais tempo para os meus filhos, para meus netos. Então é um processo natural da vida. Senão eu vou continuar de uma forma sem parar com essa avaliação. Eu falo muito sobre isso com amigos próximos, como é o momento da sabedoria. É um momento realmente de nós vivermos o nosso eu, né? É avaliarmos as nossas situações, daquilo que aprendemos, daquilo que praticamos e aonde chegamos, né? E a gente começa de forma muito gradativa, né? É uma preparação para voltar ao mundo espiritual. Faz parte da vida.
né? Esse processo faz parte da vida. É difícil, deixa saudades, né? Às vezes as pessoas sofrem, umas mais, outras menos, né? Mas é um processo natural da nossa existência. Somos colocados em situações compatíveis com as nossas necessidades evolutivas. Tudo que nos apresenta no nosso dia a dia e nesse período da maturidade foram nos colocados por nosso aprendizado. Eu preciso aprender para poder melhorar, né? E praticar o novo, né? Ciclos de aprendizado criam situações que repetem até eles serem superadas. Se eu não cumpro bem o primeiro ciclo ou o segundo ciclo, eu tenho que voltar para ele. Eu me torno um repetente e eu sou obrigado a retornar para aprender mais, né? E eu acho que retornar não faz mal. Eu não cumpri bem esse ciclo, eu preciso retornar para terminar alguma coisa que eu não terminei, né? Eu me sinto assim, terminando coisas que eu não terminei, embora esteja nessa fase já na maturidade. Quantas coisas deixei de cumprir? Quantas coisas eu olhei, mas não enxerguei como eu enxergo hoje? E eu preciso praticar, né? Isso que enche o meu coração de alegria. Isso que provoca o meu entusiasmo, né? Isso que provoca estar aqui hoje com vocês, dividindo essa situação, né? Nos torna um pouco mais leves, né? Sem ter a necessidade, quando eu faço esse retorno a um ciclo anterior, que eu fui um aluno repetente, de punição. Nós não devemos nos punir, né? Nós somos filhos de Deus. Nós estamos aqui para as nossas missões. Algumas cumprimos com louvor, outras nem tanto. E algumas não conseguimos. Vamos ter que voltar possivelmente outras vezes para conseguir essas coisas que ficaram para trás, né? E quando a gente senta para fazer essa tal autoavaliação, a gente percebe de forma muito interessante o quanto falta, o quanto eu deixei de fazer, o quanto eu preciso caminhar nessa minha jornada. Quantas pessoas que eu magoei e eu preciso resolver isso preferencialmente quando eu estou aqui. Quantas pessoas que me magoaram e eu me recolhi ao meu campo e eu preciso buscar, procurá-las e perdoá-las. Então esse é o processo de perdão para ninguém, para consigo mesmo. Para com aqueles que você, em algum momento, de alguma forma involuntária, você os prejudicou. E a vida permite esse tipo de situações. Somente na fase mais forte da nossa existência, que é essa fase da vida adulta, que eu estou construindo, eu estou buscando, né? Estou buscando o novo, estou buscando a sobrevivência. Eu assumi a minha responsabilidade como provedor da minha casa. Para ser o provedor da minha família, eu preciso entender e buscar grandes desafios para que eu consiga cumprir com essa missão. E pode ser, e normalmente o é, que nessa fase nós atropelemos algumas etapas. E ao atropelarmos algumas etapas, podemos, na maioria das vezes, estar prejudicando o irmão nosso ali do nosso lado, né? Muitas vezes uma pessoa vem falar com você e você não dá atenção, né? E aí você volta e fala, poxa, a pessoa aqui falou comigo, interagiu de forma interessante e eu virei as costas, ela foi embora. Então a gente precisa de voltar e recuperar essas coisas que deixamos para trás, né? O nascer de novo, no sentido moral, João capítulo 3, versículo 7, é o nascer de novo em todos os sentidos. E eu entendo que essas situações, esses ciclos internos da nossa alma, nos permite a esse movimento de sentido moral, de nascer de novo, de nos perdoarmos os outros que convivem conosco, perdoarmos as pessoas que nós amamos,
mas não demonstramos na oportunidade o amor verdadeiro. Às vezes é um filho, às vezes é com a esposa. Né? Eu tenho um caso, por exemplo, eu fui muito ausente da minha família, porque eu trabalhava muito, eu viajava muito, e ainda esse ano viajei relativamente bastante pelos meus compromissos. E aí acendeu uma luz para mim. Ou você precisa se convencer de mim, esse é o ritmo. Você precisa dar mais atenção à sua família. Você precisa estar mais junto da sua esposa. Afinal, vocês criaram uma vida juntos, né? Mais de 52 anos juntos, quer dizer, uma existência que compartilhamos. E ela tem as mesmas dores também que eu posso ter, né? As mesmas dificuldades também que eu posso. Então, a aproximação faz a gente buscarmos afinar melhor esse resultado da nossa jornada, né? As leis divinas e o ritmo da vida. É importante, quando a gente fala em ciclos e fala em jornada, a gente lembrar da alternância que nós humanos temos entre o sono e a vigília. As duas coisas são importantes, né? O sono é importante para nós de forma gigante, está mais do que comprovado, né? E também temos que, se temos um bom sono, devemos também ter uma vigília cada vez maior. Estações do ano. Por que foram criadas cada estação do ano? Cada uma tem um propósito aqui na Terra, né? A primavera, cheio de flores e floridas, o verão, quente, e você podendo fazer coisas que você não faz em outros períodos. O inverno, secando as árvores, como ele é importante para o renascimento dos frutos, como ele é importante para a nossa vida, né? O outono ainda meio sombrio, mas nos caminha para o verão. Enfim, progresso e dificuldade. Nós continuamos progredindo a cada passo, porém, as dificuldades vão aparecer. E essas dificuldades, certamente, são aquelas que vão lapidar-nos. A gente lembrar da alternância que nós humanos temos entre o sono e a vigília. As duas coisas são importantes, né? O sono é importante para nós de forma gigante, está mais do que comprovado, né? E também temos que, se temos um bom sono, devemos também ter uma vigília cada vez maior. Estações do ano. Por que foram criadas cada estação do ano? Cada uma tem um propósito aqui na Terra, né? A primavera, cheio de flores e floridas, o verão, quente, e você podendo fazer coisas que você não faz em outros períodos. O inverno, secando as árvores, como ele é importante para o renascimento dos frutos, como ele é importante para a nossa vida, né? O outono ainda meio sombrio, mas nos caminha para o verão. Enfim, progresso e dificuldade. Nós continuamos progredindo a cada passo, porém, as dificuldades vão aparecer. E essas dificuldades, certamente, são aquelas que vão lapidar-nos. Bom, pessoal, o Jacó encerrou a sua palestra, o vídeo comeu um pedaço, que ele fala que as dificuldades vão lapidar os ciclos da vida que a gente faz. Então, eu quero dizer a vocês que foi isso que aconteceu, teve uma ligeira interferência da internet que tirou um pouquinho
a fala dele, eu repeti a fala, mas ele fala, é isso daí. Espero que todos estejam bem depois desse passo maravilhoso que nós acabamos de receber. Então, que todos estejam em casa, bem, tranquilos, com sua família, com seus parentes, para passar esse maravilhoso Natal de 2025. Nós desejamos a todos uma boa noite, um Feliz Natal, e nos encontraremos logo mais, se Deus quiser, na Casa Espírita Caminho da Luz. Boa noite a todos.